Oi, Ju! Oiê! Tudo bem? Ajeitar aqui. Cheguei. Seja bem-vinda. Acabei de começar. Gente, boa Bora. noite. Hoje vamos fazer mais uma live, a segunda live da segunda temporada. Ontem a gente fez a primeira. Ju, eu tenho uma série que se chama Despertando para o Canto, Hum, em que eu trabalho, assim, convido pessoas para dialogar comigo sobre os aspectos subjetivos do canto. Porque eu acredito que cantar é muito mais que técnica vocal. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem uma série de aspectos emocionais e psicológicos, né, subjetivos, que a gente precisa ver também, que só a técnica vocal não resolve tudo. Então, é por isso que eu convido terapeutas, convido pessoas que trabalham com espiritualidade, músicos, enfim, para conversar sobre esse tema e trazer aí uma contribuição para quem quer aprender a cantar. E, gente, minha convidada hoje é a Ju, a Juliana Cortese. Ela tem um trabalho lindo com reiki xamânico. E eu queria que você começasse se apresentando, Ju. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Juliana Cortese. Eu sou mestre e instrutora de Reiki Xamânico Amadeus. Eu gosto de me apresentar dizendo que eu sou caminhante xamânica, reikiana e entusiasta da vida extraterrestre. E hoje eu estou aqui nesse corpo, nesse tempo, para ajudar o planeta nessa transição para o mundo de regeneração, para a nova era, para a nova terra, para o nome que vocês quiserem dar. Então, eu me considero uma sacerdotisa xamânica que vem trazer a luz para quem está ao redor. E de um ano para cá, né, desde da pandemia, eu senti que eu me empoderei muito através da minha voz. Não do canto, tá, gente? Que eu não canto nada, nem no chuveiro. Mas de me expressar, né, através da fala, que para mim foi um bloqueio que eu quebrei, porque eu sempre fui muito boa de escrita, né? Sempre escrevi muito, adoro escrever, e aí do ano passado para cá, botando a minha cara aqui nas redes, né, com esse trabalho que o Reiki Xamânico Amadeus me proporciona, eu comecei a perceber que a minha voz tinha voz. Legal. Bem Eu. resumidamente é isso. Legal. É muito chique, né, gente? Sacerdotisa xamânica é um nome muito bonito. Ah, É, isso a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, né? Já me intitulei várias coisas assim. E o sacerdotisa, inclusive, tá, veio daquela questão que eu te contei do selo do Tzolk'in, que né, gente, eu mergulho em muitas ferramentas de autoconhecimento. Uma delas é o Tzolk'in, que é um dos calendários que os maias utilizavam. E dentro desse calendário calendário maia, né? Aham. eu sou vento cristal e o vento ele traz esse poder da comunicação, de colocar para fora e tudo mais. E o arquétipo deste selo é a suma sacerdotisa, porque é aquela que vem comunicar o espírito na matéria. Então eu me identifiquei demais, falei, caraca, sou eu todinha. E aí juntei o sacerdotisa com o xamanismo e virou isso aí. Legal. A gente, assim, eu sou muito intuitiva, né? E quando eu convidei a Ju, aí eu falei, gente, que tema que a gente vai trabalhar? Eu falei, bom, ela é empoderada, né? Então eu vou colocar. E como ela trabalha com reiki, né? Eu também sou reikiana, só que eu sou reikiana tradicional. E, e isso não tem nada a ver com religião, tá, gente? Isso aí é uma conexão que você tem que pode. É para fazer o bem para as pessoas. Resumindo, né, Ju? Você Não é canaliza uma religião. energia que vai fazer o bem para as pessoas, é. E aí, quando eu pensei nesse, falei, bom, qual vai ser o tema? Eu falei, bom, a Ju é muito empoderada, então vamos colocar aí, trabalhando empoderamento e intuição para o canto. Vamos conversar sobre isso, né? Eu acho que o empoderamento é uma das coisas mais importantes assim a serem trabalhadas, porque muita gente tem dificuldade, assim, não acredita nem que pode cantar, sabe? Muita gente acha assim,
eu também achava, né? Eu tinha isso, eu falava, gente, quem sou eu para cantar? Porque eu achava que cantar era uma coisa tão grande e que para mim era tão longe. E eu acredito que, como eu era assim, muita gente é assim também. Que se acha, nossa, será que é para mim? Será que eu posso, né? E foi como a gente falou ontem também, né? Assim, você não precisa ser profissional para cantar, né? Você pode sim cantar e você pode sim se empoderar através do canto, né? Então, eu acredito, Ju, e queria que você falasse sobre isso também, assim, tudo que a gente possibilita um alinhamento interno, sabe? A gente se empodera. Então, por exemplo, eu acreditava que eu acreditava não, eu sonhava em cantar. E mesmo tendo medo, mesmo tendo dificuldade, eu banquei isso e fui adiante. E depois que isso aconteceu, eu me empoderei muito. A consequência foi me empoderar, né? E aí eu queria saber, queria que você contasse essa história que você falou que 2020 foi um ano que você se empoderou muito, né? Para, enfim, quem sabe tocar o coração de alguém e para as pessoas sentirem que elas podem se empoderar também. É possível. Eu acho que, assim, dois pontos que eu queria comentar. Primeiro, sobre a palavra empoderamento, que significa para mim, né? Primeiro é eu acreditar na minha verdade. Acreditar e viver e não ter medo de colocar essa verdade no mundo. E o segundo ponto é o poder. Muita gente acha que poder tem a ver com conquista, a força, vê como algo extremamente masculino, negativo. Uhum. E A tem ver muita com gente subjugação, né? e com esse mundo do patriarcado, de conquistar pela força, né? Muita gente liga Sim. poder à força nesse sentido negativo, mas para mim, poder, ter poder é você se preencher tanto dessa sua verdade, dessa certeza do seu coração, que você passa a ajudar o outro a fazer o mesmo. Por que Jesus era tão poderoso? Porque ele era o auge ali do amor e do servir. E aí a gente vem com outro conceito que eu carrego, que eu gosto muito, que o servir, ele é deixar a nossa essência, que é o ser, se manifestar, vir. Isso é o servir. Então, claro, né? A gente pode cantar para a gente mesmo, mas o que você faz com o canto, né? Geralmente você quer que outras pessoas ouçam o que você está cantando. Então, você está contagiando o que existe ao seu redor com a energia da sua voz. E quanto mais eu acredito nessa voz que está dentro de mim, mais eu me empodero e mais eu sirvo para o que está ao meu redor, seja uma pessoa, seja um ambiente, né? Então eu solto. E esse processo comigo aconteceu dentro aqui do digital. Eu também sou reikiano Sui. Oi, Dé, meus alunos chegando aí. Beijo, minha linda. Eu me empoderei dentro do digital. Eu sou reikiana ao Sui há 14 anos. Antes eu fazia atendimentos presenciais. E 2 semanas antes, né, da pandemia chegar o ano passado, eu estava com uma ideia de já começar a dar cursos online. Então, eu falei, vou fazer o mestrado do Reiki Usui e vou começar a dar curso. E, enfim, chegou a pandemia, meu mestrado foi cancelado e nessa época eu já estava estudando xamanismo, já tinha feito esse curso de Reiki Xamânico Amadeus, que é a formação que eu dou hoje, que é um sistema de cura do povo Guarani brasileiro. Então, acho que isso também me deu essa força de aterramento, de eu trazer essa verdade para fora. E aí, em 2, 3 meses, eu vi a minha vida virar de cabeça para baixo, que na verdade eu descobri que foi o lado certo, né? Antes eu estava de cabeça para baixo, agora eu me alinhei. E eu passei a trazer aqui no Instagram coisas que eu acreditava. Então eu comecei a fazer lives sobre espiritualidade, sobre nova era, sobre cristais, sobre oráculos, que eu gosto muito de cartas, né? De leitura de decks de cartas. Comecei a trazer o que eu sabia. Também Eu amo. ficava. Hã? Também amo. Adoro, menina. Nossa, inclusive o oráculo da tribo lá toda semana é cada carta, gente. É muito babado esse oráculo. E eu comecei a destravar
no momento que eu vi o mundo passando pelo jeito que estava, eu falei, cara, eu acho que um pouquinho, uma palavra mais amorosa que eu trouxer para quem está no momento de aflição já vai ajudar. E eu comecei a perder aquele medo do, mas eu não sei nada, mas eu não posso, eu não consigo. Isso tudo que você falou, né, de quem acha que não pode cantar, eu tinha isso. Eu achava que eu não podia me expressar porque eu não sabia o suficiente, porque tinha muito mais gente por aí que era muito melhor do que eu. Mas aí me veio essa coisa do coração de falar, não, eu realmente preciso trazer esse, nem que seja para falar, gente, vamos chorar junto aqui. E aí eu comecei a me travar, eu senti que começou a fluir. E quando eu comecei a fazer esse movimento, foi muito doido, porque foi como se eu tivesse saído ali da minha concha, de um lugar que eu me sentia parada e que nada andava. E aí eu comecei a meio que sentir um empurrãozinho, tipo, ó, vai aqui, vai ali. Aí cada live, cada coisa que eu fazia, eu via que as pessoas iam se interessando pelo conteúdo. Na época ainda era só Reiki Sul, ainda era Reiki Your Life, que era o nome do meu arroba, não era Juliana Cortese, então até isso mudou, eu botei o meu nome, e aí o xamanismo e o Reiki Xamânico Amadeus vieram com muita força o ano passado, eu comecei a falar sobre isso aqui, eu comecei a sentir que as pessoas se interessaram, e eu falei, opa, na verdade eu não controlo nada, né? Eu simplesmente entrei num fluxo ali de trazer a minha verdade, e as coisas começaram a acontecer meio que naturalmente, até uma hora que eu falei, tá, vou ter que jogar isso pro mundo de alguma forma. E fui rompendo barreiras de vergonha, de ai, porque tô com espinha, ai, porque não sei o quê, ai. Falei, não, eu vou ter que botar a cara aqui no mundo, vou ter que botar essa voz no mundo. Criei ali um evento para eu fazer 7 dias de live para contar a história da minha vida e contar tudo que eu tinha aprendido sobre espiritualidade até então, sobre xamanismo e convidando as pessoas para fazerem essa formação. E quando eu fiz esse movimento, eu senti que tudo veio muito do fundo do meu coração. E aí entra a questão da intuição, porque eu parei de tentar controlar o processo. Eu comecei a entrar no fluxo e observar as sincronicidades que estavam acontecendo na minha vida, e eu me entreguei totalmente. Nesse momento que eu me entreguei, eu senti que eu dei essa alinhada. E eu falei, eu não posso mais ter medo de ser quem eu sou, de tentar me enquadrar num lugar que eu não pertenço, né? Porque além de tudo isso, gente, eu sou contadora e administradora de empresas. E estou agora finalizando um processo de transição de carreira, né? Do escritório de contabilidade que eu sou sócia para entrar nesse mundo maravilhoso, né, das terapias, da espiritualidade, do xamanismo. Então foi um processo que me trouxe esse poder de ter para quem falar e deu poder realmente entender que eu tinha essa voz e que tudo que estava saindo de dentro do meu coração era verdadeiro. E eu passei a não me importar mais com o que eu sabia mentalmente. Eu comecei a falar com o meu coração. E aí, dentro disso, esses processos intuitivos começaram a aflorar. E hoje em dia eu brinco que eu não controlo nada. Eu sempre dou o passo primeiro e o universo põe o chão depois. Eu só vou sentindo e vou. E foi, assim, libertador. Você aprender a confiar e fluir, assim, né? Acessar esse poder dentro de você e saber que você pode confiar nesse fluxo energético que está chegando na sua vida, confiar no que vem da fonte criadora, né? Aqui não falo de religião, novamente estou falando de energia, de vibração, né? Que a gente vibra. Aí eu me empoderei e comecei a falar sem medo do que os outros iam achar, do que os outros iam pensar, porque aquilo era Legal. e quem fosse se conectar ia chegar. Eu simplesmente confiei e fui. Legal. Você estava falando aí eu até separei um texto para ler, porque eu me lembrei desse texto. Oi, Nádia. Boa noite, minha aluna querida. Vera também está aqui. Ai, meus amores. E, Ju, muito legal isso mesmo, né? Porque a gente acha que empoderamento é uma coisa que o outro tem, né? Então, por exemplo, a pessoa pode achar assim, para eu me empoderar, eu tenho que ser como uma fulana. Eu tenho que fazer como, né?
tal pessoa faz. E, na verdade, é o contrário, né? Quanto mais alinhado ao que você é, a sua voz interior, né? O que a sua voz fala para você fazer, mais você se empodera. E isso, gente, não é mágica, não, gente. Né, Ju? Não é mágica. Eu acho que Isso veio é você também honrar a sua voz interior. Porque você tem uma voz ali dentro e ela fala uma coisa para você. E aí, quando você honra isso, você tá se empoderando. Olha que lindo. Você tá. É como se você também fizesse um alinhamento ali, né? Entre céu e terra, né? Entre você trazer o que está no mundo das ideias, concretizando materialmente, né? Isso que você falou me trouxe um negócio aqui que eu até dei uma. E veio também de eu aceitar a minha história, de eu não querer ser igual às outras pessoas, de eu entender a caminhada que eu tive até ali, me apropriar, entender que tudo isso fazia parte de quem eu sou e parte da minha história. Porque antes eu negava, eu não queria ser a contadora, eu não queria estar num trabalho que eu não via nenhum propósito, eu não queria várias coisas que eu ficava ali lutando e eu queria ser igual fulano, beltrano, ciclano. Quando eu entendi que a minha vida era a minha história e eu trouxe isso para dentro de mim, aí foi meio que uma quebra de barreira para falar, agora eu posso fazer diferente. Porque eu gastava tanta energia, né, querendo ser diferente e não olhava para o quanto diferente eu já era. Então eu acho que isso também é um ponto de empoderamento muito forte, da gente dentro dessa questão da voz, né, entender qual é seu tom, qual é, sei lá, não sei falar muito bem, seu timbre, enfim, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa igual a outra pessoa que a gente nunca vai chegar lá. E aí a gente se diminui, né? E a voz é muito forte nisso, porque o timbre é uma impressão digital. Você tem, você pode até ter uma voz parecida com a sua, mas igual, só quando tem imitador, né? O imitador ele consegue criar várias vozes, mas isso não é natural. Ele está manipulando para a voz dele ter uma outra cor, né? Ter um outro timbre. Mas o timbre é o que é mais seu mesmo, assim. E é muito bonito esse processo, porque é você descobrir, né? Assim, a sua voz, né? É muito lindo isso, assim. Conviver com a sua voz, né? E, bom, aí a gente estava conversando e eu me lembrei de um texto que fala muito disso, ele fala muito, começa falando de empoderamento, gente. Vocês querem que eu leia o texto? Eu quero. Coloca aí nos comentários se vocês querem. Gente, é maravilhoso. Meu texto, vocês sabem que são assim, né? Aqueles selecionados a dedo. Eu acho que a Ju já conhece. Hã? Você sabe que eu lembrei que eu cantava no coral quando eu era criança. E eu era legal. soprano, eu lembro, e eu era criança. E eu cantava uma música do Irapuru, que é do... Eu sei, eu conheço essa música. É do... Irapuru. Não, não é essa não, é outra que eu conheço. É Nilo, não sei o que lá, é uma super antiga música. E aí, menina, eu entrei no Reiki Xamânico Amadeus, o Irapuru é o pássaro, é o animal de poder do sistema, a gente evoca a força desse pássaro. Que lindo, que lindo. Acabei de lembrar isso aqui agora. Muito lindo. Então, deixa eu ler, o pessoal falou assim, a galera falou assim. Então, gente, o nosso medo mais profundo não é o de não sermos inadequados. Nosso maior medo é não saber que nós somos poderosos, além do que podemos imaginar. É a nossa luz, não a nossa escuridão, que mais nos apavora. Então, na verdade, a gente tem medo desse poder, né, que ela fala. Nós nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso e fabuloso? Na realidade, quem é você para não ser? Você é filho de Deus. Você se fazer de pequeno não ajuda o mundo. Não há nenhuma bondade em você se diminuir, recuar para que os outros não se sintam seguros ao seu redor. Todos nós somos feitos para brilhar, como as crianças brilham. Nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós, que aí é a voz da essência, né, que está dentro de nós. Não está apenas em um de nós, está em todos nós. E conforme permitimos nossa própria luz brilhar, inconscientemente, damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo.
E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. E, gente, isso é muito nova era, né? É isso que a gente está vivendo. Então, assim, eu sempre falo isso, assim, porque eu acredito muito. Ontem eu falei isso e hoje vou falar de novo, né? Eu acredito que todo sonho carrega em si uma missão espiritual. Que no momento do sonho a gente não sabe qual é. A gente só vai saber lá na frente, né? Então, imagina se eu não tivesse ouvido a voz da minha essência e falasse, não, eu não vou cantar. Primeiro que eu ia adoecer, como eu já adoeci, né? E segundo que eu não ia estar... Olha quantos caminhos eu ilumino com o meu sonho. É bem isso, né? Conforme permitimos a nossa própria luz brilhar, inconscientemente, nós damos às outras pessoas a permissão para fazerem o mesmo. Então, isso é lindo demais, gente. E é isso que a gente está vivendo agora, na transição planetária. Pessoas se empoderando, empoderando mais pessoas, né? Porque, assim, até a década de 80, mais ou menos, a gente tinha essa figura do guru, né? Então, o conhecimento, ele ficava centrado em poucas mãos. Poucas pessoas detinham a capacidade de iluminar. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem... A luz está espalhada, né? Não é mais uma grande chama, são várias pequenas chamas iluminando, né? E aí, cada vez mais pessoas se iluminando. Então, é isso. Eu acho esse texto lindo. E é um convite para não ter medo, né? Você não foi espiar meu feed ontem, não, né? Não! Eu postei um texto falando justamente sobre isso, de uma carta do oráculo dessa semana que eu senti de tirar uma carta a mais. E saiu justamente uma carta que fala sobre essa luz, do quão importante é a gente estar na luz e do quanto a gente resgatar a nossa criança nos põe na luz. Porque quando a gente vira esse adulto exigente, rígido, chato, que se autoflagela o tempo inteiro, fica tudo cinza, né? Então, a gente tem essa luz, né, da criança também tem a ver com a gente encarar os processos com mais leveza, né? A criança tá correndo, ela cai, rala o joelho, chora, daqui 5 minutos ela tá levantando, fazendo outra coisa, e a gente perde isso, né, quando a gente é adulto. Então, estamos urgentemente precisando dessa luz no nosso planeta. Então, inclusive, tem gente que acha que porque a gente está nesse momento de pandemia e etc., é crime a gente estar feliz, a gente estar alegre. Muito pelo contrário, é isso que vai ajudar as pessoas a se sentirem melhor. Então, assim, eu vejo como uma obrigação mesmo eu ter que levar essa luz para as pessoas, sabe? E não é aquela obrigação que é um fardo, não, é uma missão de amor mesmo. A gente precisa muito disso, e eu me ponho aqui hoje nesse lugar, né, de ser o exemplo, de ser essa luz, né? Quando a gente assiste um filme na TV, a gente se espelha ali no herói, né? A gente quer ser o herói. Tudo bem, em alguns filmes a galera quer ser o vilão, né? Hoje em dia anda na moda, né? A questão do vilão. Mas, via de regra, você se espelha ali no herói. Então, a gente tem que ser esses heróis da nossa própria vida, né? Para poder inspirar os outros. E é uma grande corrente mesmo. Que linda essa sincronia, hein? Eu não tinha lido seu post, eu vou lá ler, inclusive. Não, olha, e você começou a falar, e aí eu falei, gente, o exemplo que eu mais dou para os meus alunos é o da criança. Porque as pessoas, quando vão cantar, Ju, elas têm um julgamento muito terrível com relação a si próprias. E eu recebo isso, ontem eu falei disso também, assim, quantas pessoas se julgando, né? Porque ontem foi a questão da voz, do julgamento sobre a voz, né? Então, quantas pessoas já chegam para mim falando, eu gosto de cantar, mas minha voz é horrível. A pessoa já chega falando isso. E eu discordo, gente. Eu falo assim, gente, eu nunca ouvi sua voz, mas eu vou discordar de você porque eu não conheço voz feia. Eu conheço voz que não é trabalhada. É diferente, né? Então, aí a metáfora da criança é isso, né? A pessoa, eu acho que isso tem a ver muito com uma busca de validação. Porque muitas vezes a gente não se aceita. E a gente
coloca essa necessidade de validação nas coisas que a gente vai fazer. Então, nossa, eu não me aceito, mas eu vou cantar, porque aí quando eu cantar, todo mundo vai me aceitar, e aí eu vou poder me aceitar. Depois que todo mundo me aceitar, aí eu vou poder me aceitar. Então, aí quando a pessoa vai estudar canto desse jeito, ela já vai numa mão ela carrega o chicote, na outra ela carrega uma mistura de sal com limão. Que aí ela erra. Eu tô falando isso, gente, eu conheço isso muito bem. Por quê? Por quê? Porque eu era assim. Eu fazia aula de canto, era tão tensa, ficava tão tensa, porque era isso, né? Assim, era uma coisa muito grande. E aí você erra alguma coisinha, porque você tem que acertar tudo, né? Aí você erra uma coisinha e pá, tá com chicote. Aí vai lá e dá uma... Oi, Elisa, querida. E você vai lá e tá se maltratando num processo que era para ser lúdico, como o da criança, né? Como a Ju falou. Eu acho coisa mais linda e mais sábia é a criança aprendendo a andar. Porque demora tanto tempo, né? A criança ela não aprende a andar no primeiro dia, gente. Não é na primeira semana, não é no primeiro mês. São meses esse processo de fortalecimento muscular, de se conhecer em outras posições, né? E a criança se empodera, né? Como é lindo uma criança andando. Ela sente esse poder, né? Ou eu consegui, ela festeja isso. E a gente precisa dessa leveza para conseguir. Porque sem essa leveza, como a Ju falou, esse peso do adulto, né? Dessa cobrança, não anda, não canta, né? Não voa. Eu acho, que vem também uma coisa que você falou agora do processo. A gente precisa entender que tudo na nossa vida é um processo. Não existe uma mudança do dia para a noite. A gente não atinge, né, a perfeição, aquela coisa, do dia para a noite. Não é. São processos e nós aqui, enquanto humanos, a gente está aqui para viver essa vida, para aprender. Então, às vezes, essa velocidade do mundo, né, de hoje, bota a gente nessa exigência que tem que ser tudo rápido, tudo para ontem, tudo perfeito, tudo... E a gente se atropela, né? E a própria pandemia veio para falar, o que o planeta está falando para a gente? Calma! Eu não estou dando conta, vocês estão muito acelerados. E a gente não curte o caminho, né? Uhum. Eu acho que tem até um quadrinho aqui em cima, meu, ó. Acho que não vai dar lindo. pra ver. Não, eu já tava vendo ele. It's all about the journey. Tipo, a jornada que é legal, né? E a gente fica só preocupado em chegar em algum lugar. Fiz uma gambiarra aqui com uma folha para não ficar o negócio do meu óculos, agora caiu. Que boa ideia. Ai, gente, vida antirreflexo, uma folha antirreflexo. Ai, Ju, que lindo, que lindo. Nossa, eu tô assim, encantada que a gente nunca tinha conversado tanto, né? A gente se conhece há pouco tempo, que a gente tá no mesmo grupo. E como a gente tá na sincronia, né? Tudo... Você vai falando, eu vou falando, a gente tá só a mesma vibe, assim, impressionante. É muito doido, porque você deu o exemplo do canto, eu dei o meu exemplo das minhas aulas, você pega alguém que estuda desenho, né, ou muito desses processos que são ligados à arte, a gente quer que tudo seja muito perfeito, e não é. Qualquer coisa que você vá fazer, que você entre nesse processo, você aprende que você pode extrapolar esse aprendizado para tudo na sua vida, né? Então, não é só no canto que a gente se exige demais, não é só quando eu vou dar uma aula que eu me exijo demais. É na minha aparência, é no meu corpo, é na minha família, é com os meus filhos, é na minha casa, é eu como mulher, eu como mãe, eu como filha e etc. E a gente tá nessa autoexigência tremenda e, o que a gente precisa fazer é relaxar um pouquinho e curtir. É interessante isso que você falou, que eu acho que aí a gente entra na segunda parte aqui, que a gente está falando do empoderamento e da intuição, né? Porque eu acho que essa exigência ela é como se fosse um valor supremo ali, que na verdade rege tudo. Então, tudo que você vai fazer está sendo regido por isso, que tem muito a ver com um paradigma forte, é o seguinte, o controle. A gente quer estar no controle o tempo inteiro. E o controle, ele vem e ele dá uma matada na intuição, né? Ele dá uma...
Ele dá uma estrangulada Esmagar. ele dá uma estrangulada na intuição. E a técnica é maravilhosa, né, gente? A gente tem, principalmente com o papel da ciência, por exemplo, hoje a gente chega no conhecimento de canto que há anos não era possível pela ciência. Então a técnica, ela é maravilhosa e é muito bem-vinda. Mas a questão é de você pensar que, se você pensa que tudo é só técnica, você não brinca. E quando você não brinca, no sentido de ser um processo prazeroso, no sentido de, entendeu? De você ter prazer com o processo, você não vai aprender tanto. Porque você fica só na questão do controle, né? Só na questão da repetição. Não sei se eu estou sendo bem clara, né? Mas assim, isso tem muito a ver com a técnica vocal. Porque a pessoa, ela acha que é tudo técnica vocal, sabe? E aí vem por exemplo, esses dias eu fiz um post sobre a Juliette Freire, que é do Big Brother, né? E ela canta super legal, mas ela nunca fez aula. Mas eu acho que ela fez o irmão dela ajudou muito. Quer dizer, no contexto familiar, ela cantou e brincou. E o irmão dela, que é professor, ajudou ela também. Assim, ela não fez aula formal, mas ela teve ajuda. Então, assim, a pessoa acredita, ou você tem o dom, ou você precisa de uma técnica exacerbada. E eu acho que tem um caminho no meio aí, que é você começar a brincar com a sua própria voz, começar a ter prazer em colocar a sua própria voz, e a partir disso você conhecer a sua voz e permitir que a sua intuição entre, porque cantar é intuição, né? E como, assim como o reiki é intuição também, né? Como a espiritualidade traz essa intuição muito forte pra gente, né, Ju? O que você acha? Eu acho que aí já vamos entrar num outro conceito aqui, que são das energias masculinas e femininas. A questão da Sim, controle é masculino, a questão da intuição e do sentir é feminino. Hoje a gente está sim. num mundo demasiadamente com essa energia masculina e ela não é ruim, a gente precisa dela para agir, Hum, para ter a razão, a racionalidade, a ciência, como você falou. Só que durante séculos a gente excluiu essa energia feminina do uhum, nosso modo de vida, né? A história do planeta é assim de excluir o feminino, né? De civilizações muito antigas, mas principalmente por conta das religiões patriarcais, né? E esse feminino foi suprimido. E ele está retornando agora. Essa energia, o xamanismo é a energia da mãe terra, gente. É a gente entender que na natureza não existe esse controle. Existe a cooperação de tudo e tudo trabalhando ali na mais perfeita harmonia, mas não tem esse controle. Tudo muda o tempo todo, né? Olha as estações, olha as fases da lua, olha as horas do dia. Tá tudo se transformando e a gente precisa aprender a acessar esse lado feminino. Trazer essa coisa do lúdico da criança, isso é feminino. Então a gente tem que aprender a equilibrar. Não pode ter nenhum demais e nem o outro demais. Senão a gente senão não vai. E esse princípio de masculino e feminino é o princípio criador da vida, do universo e de né? De tudo que existe. Então a gente tem que aprender a dançar nisso, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que sou muito mais intuitiva do que racional. Então, durante muitos anos, eu tive problema de realizar o que eu vim fazer aqui na minha vida, porque eu ficava lá sonhando com a espiritualidade. Aí chegou uma hora que eu falei, não, eu preciso aprender técnicas e estratégias para eu aplicar tudo isso que está aqui na minha cabeça, né? E foi aí que o xamanismo veio e me deu uma aterrada mesmo e falou, não, vem aqui, é isso, e eu chamei aquela força masculina que eu não tinha muito em mim para eu poder agir. Então, para mim, a uhum, intuição é muito natural, ao mesmo tempo que outras pessoas são muito racionais e têm dificuldade, né, de lidar com esse sentir, de lidar com o intuir. Então, tudo é uma questão de você achar esse equilíbrio, gente. Nunca vai ser um equilíbrio perfeito, né? Daqui uns milhares de anos, talvez, mas por enquanto a gente está aqui para experimentar esses extremos e entender que o caminho do meio é sempre o melhor. E isso vale para tudo, porque quanto mais polarizado a gente está, mais distante da unidade a gente está, né? Então a nossa uhum. ideia, o nosso É, processo evolutivo é a gente chegar nesse integrar e equilibrar essas duas forças.
Porque quando você está num polo, você está negando o outro, né? Aí você não integra, né? É muito legal, Ju, muito legal. Isso, assim, eu acredito muito, acho que uma das grandes problemas, uma das grandes causas do problema que a gente está vivendo no mundo atualmente é justamente esse fragmento entre o masculino e o feminino e uma predominância do masculino, né? Uma exacerbação do princípio masculino, que tem a ver com aquele controle, né, que a gente falou, que tem a ver com a exploração da natureza, que tem a ver com negar essa voz interior, né? E muitas pessoas que são intuitivas, que são mais femininas, acabam negando isso por causa das regras sociais, porque isso é tão sutil, né? É tão sutil. A criança vai para a escola, gente, e ela já está... a própria forma como a escola já... o currículo ele é criado, como ela é conduzida na escola, as disciplinas, isso já está levando ela para um lado muito masculino, né? E para você ver, né? A gente chega num limite de que não é normal cantar. E acho que isso é um sinal, né, Ju? E essa parte, ó, arte e espiritualidade, eu acho que elas se combinam muito ali, porque vem muito do você não vai ganhar dinheiro com isso. Nossa, você é louca, vai viver disso, porque como eu ouvi isso do meu pai, né? Ele, mas isso aí não dá dinheiro, mas isso não sei o que. E não, mas é algo que é até inconsciente de quem está te falando. mas assim, tem isso também, mas... Não para pensar que isso é um controle muito rígido. Mas tem muita gente, Ju, que não quer ser profissional. Eu acho que a grande questão é a seguinte, por que que essas coisas ficam... É como se pouquíssimas pessoas tivessem a permissão para fazer isso. Poucas pessoas têm a permissão, né? Ou não se permitem. Por que que as pessoas, né? E você vai no... ontem a gente falou disso assim, uma pessoa falou, né? E eu sou antropóloga, né? Tem tudo a ver com a minha formação original. Nas sociedades tribais, todo mundo canta, gente. Todo mundo, tem alguns, lógico que tem especialistas também, que são pessoas que são mais responsáveis por determinada tarefa, mas ninguém é proibido, né? Assim, todo mundo canta junto, né? E é uma coisa que a gente vai perdendo. Então, assim, a pessoa não é nem que ela quer ser profissional, porque às vezes tem muita gente que já é realizada na sua profissão. Ela quer simplesmente vivenciar a arte, porque isso está forte dentro dela. E mesmo assim, parece que é uma coisa assim, tipo, não posso, né? É verdade. Depois que eu falei, e aí você falou isso, eu fiquei pensando. É mais forte, né, essa cobrança para quem realmente quer viver daquilo, do que para quem não quer. Mas mesmo para quem não quer, eu acho que vem muito essa cobrança. E às vezes, gente, esses padrões todos, né, eles são muito inconscientes. Agora que a gente está começando a acessar isso, agora que as pessoas estão falando, opa, não precisa ser tudo tão a ferro e fogo, né? Eu posso me... Porque o masculino e o feminino, o céu e a terra, eles fazem parte de uma mesma fonte criadora de energia, de Deus, do que você quiser chamar. E esse problema do controle do patriarcado, ele surgiu porque as grandes religiões, né, que povoaram o nosso planeta, viam o Deus lá em cima só, né? Distanciou, tirou esse poder. Agora a gente está recuperando esse poder de volta e entendendo que quando tudo ao nosso redor é sagrado, eu entendo que eu também sou. Esse é um outro princípio que eu gosto muito de trazer. E aprender a respeitar a natureza, né, gente? A natureza também é Deus. Deus não está só lá em cima de barba branca sentado num trono, né? Nossa, que visão... visão atrasada, né? Já está ultrapassada essa visão aí. Então é tudo ao nosso redor. E a gente entender que a gente também tem... esses ciclos naturais, vamos dizer assim. Então, eu acho que até ao longo do mês, principalmente as mulheres, devem cantar diferente. Né? Sim. No período menstrual, as pregas vocais ficam inchadas. Então, a voz não fica... A gente não tem o mesmo retorno da voz nesse período. Então, você pode ter um momento ali que você não está cantando tão bem, aí você pode olhar no seu calendário menstrual para ver se você não está menstruando, ou
está no período pré-menstrual, porque aí tem mais retenção de líquido até nas pregas vocais. Olha, não sabia. E assim, e é a gente aprender a respeitar tudo isso, né? E não se exigir aquela perfeição suprema o tempo inteiro, né? Deixa isso pra galera que vai fazer as Olimpíadas, né? Porque aí o bagulho é louco. É, Fora isso, gente. E aí, coitados, né? Com 30 anos já fizeram 8 cirurgias, tá tudo quebrado lá. Enfim, eu acho às vezes isso é lindo, né? Mas às vezes eu acho um nível de exigência assim que tá totalmente fora da realidade. Mas isso é outro assunto, enfim. vamos ler os comentários aqui, ó. Frequência violeta, estou me libertando dessas autocobranças. Elisa, amei essa frase. Não existe voz feia, existe voz não trabalhada. É isso aí. Opa, deixa eu ver aqui. Nádia, eu gostei muito dessa frase da Ju. O legal é a jornada, achei muito bem colocado. É isso, gente, é a vida, né? Legal é a trajetória, né? É, Tem que curtir, gente. A viagem é o mais legal de tudo. Frequência frequência. Violeta, Débora, minha aluna maravilhosa, que tá agora cantando lindamente e morria de vergonha de botar essa voz no mundo aí, compõe Ah, que tambor. legal! Que Ah, legal! maravilhosa. A Nádia falou, tá aí, suas aulas são muito prazerosas, que eu tava falando do prazer, né? Que bom. Frequência violeta, que lindo isso, tá me agregando muito. Suzane, gratidão. Elizabeth, que conversa maravilhosa. Ai, que bom, gente. Ju, vamos falar aqui algumas coisas que a gente pode agregar para as pessoas no sentido de desenvolver a intuição. Então, por exemplo, eu trabalho a meditação no meu curso, né? Foi muito louco isso, porque assim que o portal nasceu, né? Nasceu a ideia do portal, eu comecei a canalizar meditações. Eu não fazia isso. Foi na primeira aula do portal. Eu não, geralmente eu anotava, deixava a meditação toda anotada e ia conduzindo, né? Aí na primeira aula do portal, Veio. gente, olha que muito é aquela coisa do poder da iniciativa, né? Você fala, aí você tá fazendo uma coisa e de repente aquela coisa, você dá o passo e o universo vai colocando o chão, né? Então, Bem, eu não sei nem explicar, porque pra mim é assim, eu tô fazendo negócio, vem. Parece que alguém soprou pra mim, assim, alguém sabe? fica ali falando para você. Agora, ou eu vejo, ou eu visualizo, ou é como se eu escutasse também. Agora vai acontecer isso e eu vou conduzir na meditação. Muito, muito. É, só quem vive que sabe, né? E é muito assim, o que as pessoas precisam. Eu sinto que vem de acordo com o que é preciso trabalhar naquele dia, né? E a meditação, ela ajuda muito, né, na intuição, né, Ju? E ajuda muito. Quando a gente silencia, eu acho que ajuda muito a pessoa. Porque cantar é eminentemente intuitivo. Porque cantar é essa entrega, né? É a intuição que tá ali. Você tá muito no presente, né? Cantar, você tá ali no presente e fazendo uma coisa que ela só existe no presente, né? A não ser que você grave, cantar só existe no presente. Então, quanto mais você exercita a intuição, você permite que essa liberdade aconteça, que a Vera também está falando, cantar uma libertação, né? Nesse sentido, né, de você permitir que essa liberdade aconteça para você criar naquele momento, mesmo que seja uma música que já existe, é uma criação. E então acho que é uma coisa que eu queria falar isso, né, da meditação. O que você acha, Ju? Que te ajudou a desenvolver sua intuição? Olha, você, antes de eu responder isso, para mim cantar é uma forma de meditação ativa, porque você tá, né, no momento presente ali, e eu amo The Voice, assisto todos, e gente, eu fico encantada, e você percebe quando a pessoa tá ali, inteira, né, entregue ali para o que ela tá fazendo. Para mim, cantar vem da voz do coração, né? Não vem Sim. Claro, tem as técnicas, mas eu sinto muito isso. É como se fosse como se o coração tivesse voz. Para mim, cantar é quando o coração ganha voz. Eu vejo isso nas pessoas. E Uhum. eu sempre fui uma pessoa muito intuitiva. Eu não tem algo assim que eu faça que hoje eu faço isso para desenvolver a minha intuição. Não, eu já tô eu sempre fui assim, sempre tive isso muito
aflorado, mas o que eu percebi que deu um gás assim foi eu me dedicar a atividades que despertassem mais o meu lado feminino. Então, pintar, desenhar, Uhum. dançar, ouvir música. Eu sou alucinada por música, então eu ouço música o tempo inteiro. Brincar, coisas que tragam essa coisa do feminino. A própria meditação, eu sou uma pessoa mais agitada. Meditação de ficar quietinha assim meditando, gente, nunca consegui. Eu gosto muito de meditação guiada. Eu também, de uns tempos para cá, passei a guiar ali com muita naturalidade meditações que eu me conecto ali e vou, me jogo mesmo, mas eu acho que essas atividades, né, que despertam a nossa criança interior é uma forma da gente se conectar com a nossa intuição. Qualquer forma de arte, tudo que desperte o feminino, né, ali. Outra coisa, contemplar, a gente parar para olhar a Uhum. natureza, contemplar um pôr do sol, olhar a beleza do céu, de uma flor, de uma árvore, mas olhar ali a árvore prestar atenção em todas as partes. Caramba, ela tem Sim. uma raiz que vai até o fundo e tem aquele tronco e tem as árvores. Quantos anos será que essa árvore demorou para nascer e etc. Então, É. é esse tipo de atividade que melhora a minha intuição. E para mim, quanto mais eu sinto quentinho no coração, sabe quando a gente vê alguma coisa, faz alguma coisa que dá um nossa, acho que é isso, quando a gente dá aquele. Eu falo que é o quentinho no coração. Aí eu sei que a minha Uhum. intuição está falando para mim, é por aí, vai. E muitas vezes a gente não ouve isso aqui, né? A gente fica presa aqui na mente, racionalizando. Então prestem atenção no que dá o quentinho no coração de vocês. Lindo, lindo, Ju. É muito legal isso de contemplar a natureza, porque eu acho que é uma das poucas coisas que a gente faz sem utilidade, né? Porque tudo a gente quer buscar uma coisa com utilidade, né? Vou fazer isso para quê? Né? Ou a gente fica matando o tempo, que é uma coisa que é uma fuga de você, né? Com os vícios cotidianos. Ou você, mas aí você contemplar a natureza não é uma fuga, ao contrário, você está na presença. E é muito lindo isso, assim, de se permitir fazer algo simplesmente apenas ser, né? Que não tem tanta utilidade, que aí você se integra com a sua voz interior. Isso é muito poderoso. Parece que é tão bobo, né? Tipo, eu vou ficar olhando uma árvore, É o que né? todo mundo acha, e é por isso que ninguém faz. E, gente, é maravilhoso! Parem para fazer lição de casa. Amanhã todo mundo vai olhar uma árvore. Se possível, abrace esta árvore. Eu também faço isso. As loucas que abraçam a árvore na rua. O povo acha estranho a gente abraçar a árvore. Gente, estranho é derrubar, cortar, destruir. Isso sim é estranho. Sim, sim. Assim, eu tenho um cachorrinho, né? E já tem 4 anos que ele tá comigo. Vai fazer agora em maio 4 anos. E os momentos do passeio do cachorro são muito bons, porque. E aqui é onde eu moro tem um pôr do sol bem aqui na frente, gente. Então, assim, e aí eu aproveito esse momento para dar uma voltinha e sentar e ver o pôr do sol e deixar e ficar vendo ele brincar. Então, assim, se você tirar esses 15 minutos, né? Se você não tiver cachorro, vai sozinha. Se você tiver uma criança, vai com a criança, né? Assim, tirar esses 15 minutinhos ali, 20 minutinhos, conecta muito, enraiza muito. E são coisas que as pessoas nem imaginam, né? Mas isso dá um poder enorme para o canto, fortalece o canto, porque fortalece a sua essência, né? Fortalece a sua alma, assim. É o Ben, Nádia. A Nádia já conhece já, o nome dele é Ben, o nome do cachorrinho. Essa questão da presença, e não é só contemplando a natureza, né? É em qualquer coisa que a gente fizer. Essa questão da contemplação, ela não tem um propósito em si como fazer outras atividades. Mas, por exemplo, você está cozinhando, mesmo você limpando a casa, tudo é você botar a maior atenção possível naquilo que você está fazendo e tentar consumir, sentir todos os detalhes daquilo que você está fazendo com todos os seus sentidos, né? Você Uhum. estar presente de corpo e alma, então honrar a troca, porque a gente fica fazendo um monte de coisa no automático, você nem para sentir aquilo que você está fazendo, né? E a gente tá nessa vida maluca que não deixa a gente parar para sentir. E agora o mundo parou,
justamente para que a gente possa voltar a ter esse estado de presença, né? Que não é ser preguiçoso, não é nada, não, mas é estar presente, corpo, mente e alma, né? Não só Uhum, o corpo ali. Às vezes a gente vai uhum, conversar com alguém, a gente não para ouvir o que a outra pessoa está falando, a gente só quer falar. uhum. Então, não tem aquela pausa, a pessoa ouve, entende, processa. Então, isso para tudo na nossa vida. Essa questão da presença também é fundamental, porque você dá espaço para sentir, observar o que você está sentindo naquele momento que você está fazendo aquela determinada atividade. E aí você entende se você gosta muito daquilo, se você não gosta, o que você pode. E aí trazer coisas que você gosta mais também, né? É, muito legal. E eu achei interessante que você falou, isso não é ser preguiçoso, né? É como se a gente tivesse que justificar, né? Porque assim, na verdade, quando a gente faz isso, né, a gente está equilibrando os polos, que é aquela polaridade que a gente falou. Então, a nossa sociedade está tanto na polaridade masculina que você tem que justificar, falar, olha, isso não é ser preguiçoso, tá, gente? Tipo, olha que, né, que interessante, né? Porque a nossa sociedade é muito utilitarista, né? Tipo, o que que você está fazendo? Para que que você está fazendo isso? E aí a gente está no estado atualmente de um limite extremo de problemas mentais, né? De desequilíbrio de todos os níveis aí de doenças e tal, né? A própria pandemia também tem a ver com esse desequilíbrio ecológico, né? E enfim, que a gente possa refletir mais sobre isso, né? Sobre esse equilíbrio das polaridades e equilibrar internamente, porque o mundo ele é feito da gente. O mundo ele é feito eu, a Ju, a Nádia, a Violeta, a Vera, todo mundo que está aqui, todo mundo que existe, né? As nossas energias que fazem o mundo e os valores eles não teriam tanta força se eles não tivessem internalizados, né? Então, o primeiro passo para curar é dentro. Tudo é de dentro. O caminho é para. A saída é para dentro. Isso também é uma outra frase que eu gosto muito de Ah, falar. Que a legal gente essa frase. olhando tanto fora, fora, não, gente. A saída é para dentro. Para o Saída alto e para para dentro. dentro. Né? Tem que olhar para o alto, olhar para dentro e entender. E eu sinto também, tá, que é muito urgente esse resgate do parar, sabe? Para sentir. Porque esse é o movimento que vai tomar força daqui para frente. Essa coisa mais feminina, mais natural. E até o Uhum, próprio calendário maia, né, diz que a gente fala que tempo é dinheiro, mas não, tempo é arte. Né? A uhum. vida é arte, é a gente experimentar. Eu não sei em que ponto a gente se perdeu, né, dessa criança que acha, o que hoje a gente adulto acha que viver é muito chato, é muito rígido. Não, por que que a gente não pode ter prazer? Por que a gente não pode, sei lá, ganhar dinheiro com algo que a gente ama e fazer? Por que que a vida tem que ser tão dura, tão sofrida? Por que que tem que ser tão triste, tão difícil? Não, tá errado. A gente normalizou as doenças. É normal todo mundo ter pressão alta, ter diabetes, ter não sei o que. Não, não é normal. É, Né? Não é normal. Tem muita coisa errada e acessar esse lado feminino, intuitivo, é a gente começar a se curar de tudo isso. ai, lindo, Ju. Gente, normal é a gente ter crianças saudáveis, né? A gente vai falar, na semana que vem eu vou fazer uma live com a Sá, na segunda-feira, que é nossa colega lá do grupo também, a gente vai falar sobre as crenças. Que a gente Ah, chega aqui no final da nossa live e a Ju levantou o tema da próxima. Que é isso, né? De você acreditar que é normal, né? Então, quando você tem uma crença assim, tipo, é normal isso, é normal aquilo, para que que eu vou sair do lugar, né? É normal. É como se o esperado fosse dar ruim, né? é como eu brinco, né? Tem uma das minhas mentoras de marketing fala que a gente, desculpa o palavrão aqui, gente, que a gente tá numa merda quentinha. Tá uma merda. É, é, Quentinho. Você não quer sair.
Só que aí depois que você sai, você vê que tava quentinho, mas, cara, aquilo tava horroroso. Por mais confortável que a sua zona de desconforto tivesse, É, né? Não, é. gente, tá errado. A gente tem que ter esse empoderamento, né? E acreditar e viver leve. Uhum. É, esse Não é? passo aí, ele é fundamental, né? Porque esse passo, ele leva a tudo isso que a gente falou, leva ao empoderamento, leva a... É você dar o passo e o universo colocar o chão, né? De você perceber que tem outras possibilidades. E isso começa com ouvir essa voz interior. Ai, Ju, que lindo! Nossa! Gente, é muito legal como as coisas fluem, né? A conversa vai fluindo, vai... A gente tem tanto em comum. Tudo que a Ju falava, eu, tipo, é o que eu acredito também. É isso. Mesmo... Eu falo demais, assim, que eu me empolgo muito com essas Não, coisas que mas tá você foi falando. convidada para falar. Ai, muito, muito legal, Ju. Nossa, impressionante, assim, tudo que você falou são coisas que são muito fortes para mim também. Fico muito feliz aí da gente estar nessa sincronia, da gente ter se encontrado aí nesse grupo. E muito obrigada aí por ceder seu tempo, por estar aqui com a gente. Gente, sigam a Ju. De vez em quando ela faz umas lives também, faz um trabalho aí mais voltado para o xamanismo, né? Que é muito bonito também. Você quer falar alguma coisa, afinal, Ju? Você tem algum projeto, alguma coisa aberta que você quer divulgar, fazer algum convite? Quero convidá-los para conhecer mais sobre si mesmos através do xamanismo, né? Que é a bandeira que hoje eu levanto, a bandeira da espiritualidade, da nossa... quanto essa ferramenta transformou a minha vida. O xamanismo me devolveu o meu poder. Eu, através do xamanismo, eu acreditei que eu podia criar e fazer tudo o que eu quisesse e que eu não precisava seguir determinadas regras. Eu criaria as minhas próprias regras a partir dos meus valores e daquilo que eu sempre acreditei. Então, através disso, eu estou não cantando, mas colocando a minha voz no mundo através desse poder. Então, convido vocês a virem lá no meu Instagram. Agora, em maio, vai ter uma pré-venda do Reiki Xamânico Amadeus, para quem tiver a fim de ser um curador aí, aprender a curar suas dores e ajudar o mundo a curar as delas. E é isso, gente. Tá Ai, que legal! Menina, tô aqui agora morrendo de vontade de cantar, porque eu sou essa pessoa aí que você descreveu. Olha só, gente, que loucura, né? Tô tão empoderada aqui em tantas coisas, mas no canto eu acho que a minha voz é feia, eu acho que não sai, eu acho que não é legal. Então, olha como a gente às vezes tá bem no... Ontem a Marcinha falou a mesma coisa, eu quero cantar. E eu falei para ela, eu falei, quem sabe você não começa a cantar nos seus trabalhos? Porque é isso, gente, você não precisa ser cantor profissional para cantar. É isso que eu acho que é uma das maiores falácias da nossa sociedade. Você tem o direito, assim como você tem o direito de dançar, né? Você não dança, você pode cantar também. Dentro do Então, xamanismo, a gente tem os instrumentos, né? Tem o tambor, tem a maraca, isso, tem vários eu canto também. poder. O canto faz parte, né? Então, você também está convidada para o portal, viu, Ju? Vem conhecer o portal. Eu também estou com pré-venda aberta essa semana, gente. Quem quiser conhecer mais o portal, tem duas alunas aqui que estão assistindo hoje, a Vera e a Nádia. É muito lindo o nosso portal, muito forte, assim, e aprender com leveza. Toda semana, uma aulinha ao vivo, que é muito legal de você estar ao vivo ali, sabe? Aquele compromisso semanal com você mesma, né? De se colocar a serviço do seu crescimento, que é o presente da semana, que a gente faz tantas coisas da semana para outro, né? Para fora, cumpre horário, cumpre tabela, e não faz tanta coisa para si, né? E aí você ter aquele compromisso ali semanal com você mesmo é muito lindo. Aí, minhas amores aí, Nádia e Vera. Ai, que A demais. Beth também, aluna, né, Beth, querida? É isso, gente. Obrigada pela presença. Obrigada, Ju. Foi lindo. Muito bom. Vamos fazer mais lives aí no futuro. Vamos conversar mais, vamos trocar mais, né?
Prazer te conhecer melhor e obrigada por trazer a sua energia, o seu tempo, suas palavras aqui. A honra é toda minha. Amei de paixão. Tchau, meninas. Adorei estar aqui com vocês e conhecer um pouquinho mais. Já vou sair cantarolando aqui agora. Legal. Ó, e a live vai ficar salva e também vai virar podcast depois. Vai para o YouTube, vai para várias plataformas aí de podcast. Show, amei. Meu primeiro podcast, hein? Ó, o poder da minha voz aí. Legal, querido. Ó, beijo grande, beijo, meninas. E até mais. Boa noite. Tchau, tá. Gratidão. Gratidão.